Imagine por um instante o seguinte cenário. Um homem escolhido por Deus, dotado de uma força incomparável, capaz de derrotar exércitos inteiros com apenas uma mandíbula de jumento em suas mãos. Um guerreiro temido, um herói celebrado, alguém que parecia invencível diante de todos os seus inimigos. Agora, imagine que esse mesmo homem, tão grandioso e imbatível diante das multidões, foi derrotado não em uma batalha, mas nos braços de uma mulher. Essa é a história de Sansão e Dalila. Um relato bíblico que atravessa os séculos, não apenas como uma narrativa histórica, mas como uma advertência poderosa sobre fraquezas humanas, sedução, manipulação e a queda dos grandes. Mas aqui surge a pergunta que deve prender nossa atenção. Como uma mulher conseguiu destruir um homem escolhido e ungido por Deus, alguém que parecia indestrutível? Essa não é apenas uma curiosidade sobre o passado. É uma reflexão profunda sobre como até os mais fortes podem ruir diante das próprias vulnerabilidades, quando não estão vigilantes. E se você acha que essa é apenas uma história antiga, prepare-se, porque as lições escondidas nesse relato são tão atuais que podem se aplicar diretamente às nossas vidas de hoje. Antes de entrarmos na figura de Dalila, precisamos compreender quem era Sansão. Ele não era apenas mais um homem de Israel. Ele era um nazireu, alguém consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. O voto de nazireu envolvia 3 grandes restrições: não beber vinho, não tocar em nada impuro e não cortar o cabelo. Esse último detalhe seria a marca visível da sua aliança com Deus. Mas o que fazia de Sansão realmente único era a sua força sobrenatural. Era como se a mão do próprio Deus estivesse sobre ele. Ele matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 homens sozinho, arrancou os portões de uma cidade e carregou-os nos ombros. Sansão era, sem dúvidas, um homem que carregava o selo da presença divina. Porém, junto dessa força extraordinária, havia também uma fraqueza: sua atração por mulheres estrangeiras, especialmente mulheres filisteias, o povo inimigo de Israel. E foi justamente nesse ponto que sua história tomou um rumo perigoso. Dalila surge na narrativa como uma mulher de Soreque, uma região dominada pelos filisteus. O texto bíblico não a descreve fisicamente, mas podemos imaginar que ela tinha uma beleza marcante e, principalmente, um poder de persuasão envolvente. O que sabemos com clareza é que os príncipes dos filisteus a procuraram com uma proposta tentadora: descobrir o segredo da força de Sansão em troca de uma grande recompensa em prata. Ou seja, Dalila foi usada como instrumento de traição, movida pela ambição e pela cobiça. Aqui está o primeiro gatilho de curiosidade que precisamos explorar. Dalila realmente amava Sansão ou sempre o viu apenas como um meio de alcançar riqueza e influência? Dalila começa a sondar Sansão. De maneira aparentemente delicada e afetuosa, ela faz perguntas que, para qualquer pessoa comum, pareceriam inocentes, mas cada pergunta escondia um interesse perigoso: descobrir como derrotá-lo. Ela pergunta a Sansão qual seria o segredo de sua força. Sansão, desconfiado, inventa respostas. Primeiro, ele diz que, se fosse amarrado com cordas frescas, perderia a força. Dalila o amarra enquanto os filisteus esperam escondidos, mas Sansão se liberta com facilidade. Depois, ele afirma que, se fosse amarrado com cordas novas, sua força o deixaria. Novamente, Dalila tenta, e novamente ele se liberta. Terceiro teste acontece. Sansão diz que, se suas tranças fossem tecidas em um tear, ele seria vencido. Mais uma vez, Dalila coloca o plano em prática, e mais uma vez, Sansão quebra as amarras. A essa altura, fica evidente algo intrigante. Por que Sansão continuava ao lado de Dalila, mesmo sabendo que ela o estava entregando aos inimigos? Aqui encontramos um ponto profundo da narrativa: o poder da sedução.
Dalila não venceu Sansão pela força, mas pela insistência, pelo jogo psicológico, pela manipulação emocional. O texto bíblico diz que ela o importunava todos os dias, a ponto de a alma dele se angustiar até a morte. É como se Dalila tivesse encontrado a chave para penetrar não na força física de Sansão, mas em sua mente e em suas emoções. E esse é um dos maiores perigos da sedução. Ela cega, enfraquece e faz com que a vítima se mantenha em situações óbvias de risco. Depois de tanta insistência, Sansão finalmente cede. Ele abre o coração e revela seu segredo mais íntimo. Sua força vinha da sua consagração a Deus, simbolizada no seu cabelo que nunca havia sido cortado. E aqui chegamos a um momento de clímax parcial deste primeiro bloco. Sansão, o homem mais forte de Israel, confia o segredo da sua vida a alguém que repetidamente já havia provado ser uma traidora. Esse detalhe nos leva a uma reflexão poderosa. Quantas vezes, mesmo sabendo dos riscos, escolhemos confiar nossos maiores segredos e vulnerabilidades a pessoas que não demonstraram lealdade? O primeiro bloco dessa história nos mostra a construção lenta e perigosa da queda de um herói. Não foi um golpe repentino, não foi uma derrota em batalha. Foi um processo de desgaste, de insistência, de manipulação emocional. Dalila representa não apenas uma mulher na narrativa, mas o símbolo de tudo aquilo que seduz, enfraquece e afasta uma pessoa daquilo que a torna forte. Para Sansão, foi uma mulher. Para nós, pode ser um hábito, uma paixão desordenada, uma fraqueza que insistimos em alimentar. E antes de prosseguirmos para o desenlace dessa história, deixo uma pergunta para você refletir. Qual é a sua Dalila? O que tem roubado sua força, pouco a pouco, sem que você perceba? Se essa reflexão já está mexendo com você, prepare-se. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa narrativa e chegar ao momento mais dramático da queda de Sansão. Não perca os próximos capítulos dessa história. Continue acompanhando, porque o que está por vir é ainda mais revelador. Imagine a cena. Sansão, o homem mais forte de Israel, finalmente revelou o segredo da sua força. Não a um amigo, não a um sacerdote, não a um aliado fiel, mas a mulher que insistentemente havia demonstrado intenções duvidosas. A pergunta que ecoa é: por que alguém tão poderoso fisicamente foi tão vulnerável emocionalmente? Essa é uma das grandes lições da história. A força física pode derrotar exércitos, mas a fragilidade do coração pode abrir portas para quedas devastadoras. Dalila agora tinha em mãos aquilo que tanto buscava, o segredo de Sansão, e não demorou a agir. O texto bíblico relata que, ao perceber que ele havia aberto todo o seu coração, ela enviou mensageiros aos príncipes dos filisteus, avisando: desta vez, vinde, porque ele me descobriu todo o seu coração. Era a confirmação que os inimigos esperavam. Dalila tinha cumprido sua parte no plano. A recompensa prometida estava a caminho, e Sansão estava prestes a cair. Aqui surge uma pergunta inevitável. Quantas vezes entregamos nosso coração a pessoas ou situações que claramente já provaram não ser dignas de confiança? Dalila fez Sansão adormecer em seu colo. Essa imagem é de uma força simbólica tremenda. O herói adormecido, vulnerável, descansando nos braços daquela que estava prestes a destruí-lo. Enquanto Sansão dormia, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. E naquele instante, algo invisível e terrível aconteceu. O Espírito do Senhor retirou-se dele. O homem que outrora era invencível, agora estava vazio, sem a força que o tornava extraordinário. Dalila então o acorda com seu jogo habitual. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele, confiante, pensa que seria como antes, mas ao tentar se levantar, percebe que sua força havia desaparecido. Sansão estava indefeso.
Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram acorrentado para Gaza. Lá, o homem que havia humilhado os inimigos tantas vezes foi colocado para trabalhar como um escravo, girando uma mó no cárcere. Esse é um dos momentos mais dramáticos de toda a narrativa bíblica. O guerreiro invencível agora é cego, acorrentado e humilhado diante daqueles que mais odiava. Mas, nesse ponto, uma curiosidade essencial deve ser levantada. Será que Dalila ficou satisfeita com o que fez? Ou será que, no fundo, também foi apenas mais uma peça usada pelo sistema filisteu? O texto não nos dá detalhes sobre o destino de Dalila. Depois de sua traição, ela desaparece da história. Não sabemos se foi exaltada entre seu povo, se recebeu de fato toda a recompensa, ou se foi descartada após cumprir seu papel. E essa ausência de detalhes nos deixa com um aprendizado importante. Quem vive movido pela cobiça, muitas vezes é usado como instrumento e depois esquecido. Antes de prosseguirmos, precisamos refletir sobre algo que poderíamos chamar de síndrome de Sansão. É a tendência de acreditar que sempre teremos força para nos levantar, independentemente dos erros que cometemos. Sansão brincou 3 vezes com Dalila, enganando-a sobre a origem de sua força. Ele sabia que ela o estava traindo, mas continuava ao lado dela, como se fosse inatingível, até que, finalmente, sua confiança exagerada o levou à queda. Quantas vezes pensamos, eu consigo lidar com isso, não vai me afetar, e assim, nos expomos repetidamente a situações destrutivas, até que chega o momento em que já não temos forças para resistir. A queda de Sansão não foi apenas uma derrota pessoal, foi também uma consequência espiritual. Ele quebrou o voto de Nazireu, negligenciou sua consagração a Deus e tratou como banal aquilo que era sagrado. Dalila foi apenas o instrumento de uma queda que começou muito antes, na desobediência e na autossuficiência. E aqui surge mais uma pergunta que deve ecoar em nossos corações. Quais áreas da nossa vida temos tratado com descuido, esquecendo que foram separadas para Deus? Enquanto Sansão sofria no cárcere, os filisteus celebravam sua vitória. Eles ofereceram sacrifícios a Dagon, seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou em nossas mãos o nosso inimigo. A humilhação de Sansão não era apenas pessoal, mas também nacional e espiritual. A derrota de um homem se transformou em escárnio contra o Deus de Israel. E aqui está um dos aspectos mais tristes da queda. Quando cedemos às nossas fraquezas, não somos os únicos a sofrer. Nossa família, nossa fé, nossa reputação, todos ao nosso redor acabam sendo afetados. Mas mesmo em meio à escuridão, um detalhe quase imperceptível aparece no texto bíblico. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Esse detalhe é carregado de simbolismo. O cabelo de Sansão não era apenas um aspecto físico, mas um sinal da sua aliança com Deus. O crescimento das tranças representava a possibilidade de restauração, o fio de esperança que Deus sempre deixa mesmo no meio da queda. Esse é o ponto que mantém nossa curiosidade viva. Será que Sansão terá uma nova chance de se redimir? No fim deste segundo bloco, vemos Dalila cumprir seu papel de traição e desaparecer da narrativa, enquanto Sansão sofre as consequências da sua fraqueza e desobediência. O herói caiu, o inimigo celebrou, e a mulher que foi usada como instrumento de sedução desapareceu como uma sombra na história. A reflexão que fica é clara. Dalila pode assumir muitas formas em nossas vidas. Pode ser uma pessoa, um vício, um desejo, uma ambição. O perigo não está apenas no ato de ceder, mas no processo lento de insistência que mina nossa resistência. E a grande lição é: ninguém cai de repente. A queda sempre é construída aos poucos na repetição de pequenas concessões.
E se até aqui a história já parece intensa, prepare-se. No próximo bloco, vamos ver como o homem derrotado, cego e humilhado encontra uma última oportunidade para deixar uma marca eterna. Continue acompanhando, porque o terceiro capítulo dessa jornada revela o poder da restauração, mesmo depois das maiores quedas. Imagine o silêncio pesado de uma prisão. Correntes de ferro se arrastam pelo chão, enquanto um homem, outrora, o mais temido guerreiro de Israel, caminha às cegas, guiado apenas pelo som dos guardas que o insultam. Esse homem é Sansão, o herói que já havia derrotado 1000 inimigos sozinho, agora reduzido a escravo, girando uma mó como se fosse um animal de carga. A cena é quase inacreditável. Aquele que nasceu com uma promessa divina, que possuía uma força sobre-humana, está agora humilhado e exposto diante dos inimigos. Mas surge a pergunta central deste bloco. Será possível que alguém tão caído ainda tenha chance de se reerguer? A Bíblia descreve Sansão moendo no cárcere de Gaza. Esse detalhe é significativo. Moer grãos era uma tarefa degradante, geralmente destinada a escravos ou animais. Para os filisteus, fazer Sansão realizar esse trabalho era uma forma de zombaria, um lembrete diário de que o gigante havia sido vencido. Aos olhos humanos, não havia mais saída. Ele estava cego, acorrentado e esquecido. Dalila, a mulher que o seduziu, já havia desaparecido da narrativa. Os filisteus celebravam e Israel permanecia humilhado. Mas o detalhe mais importante é sutil. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Essa frase, aparentemente pequena, carrega dentro de si um oceano de significado. O cabelo de Sansão não era apenas uma questão estética. Ele representava a consagração a Deus, o voto de Nazireu que o diferenciava desde o nascimento. Quando suas tranças foram cortadas, não foi apenas a força que se perdeu, mas a aliança espiritual que havia sido quebrada. Agora, na prisão, cada fio que crescia era um lembrete silencioso de que Deus ainda não havia terminado sua obra. Era como se, mesmo nas trevas, houvesse uma fagulha de esperança. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode trabalhar silenciosamente na restauração. Os filisteus, é claro, não enxergavam esse detalhe. Para eles, Sansão era apenas um troféu de guerra, uma lembrança viva de que seu deus Dagon havia vencido o Deus de Israel. Em um grande festival de adoração a Dagon, reuniram-se milhares de pessoas, incluindo os príncipes e líderes do povo. Eles celebravam com banquetes e músicas, exaltando o triunfo sobre Sansão. E como parte da zombaria, decidiram trazer o herói derrotado ao meio da festa. Sansão, cego e acorrentado, foi conduzido por um jovem servo até a grande estrutura do templo de Dagon. Lá, diante da multidão, foi ridicularizado, exposto e usado como espetáculo. A cena é de extrema humilhação. Imagine os gritos, as risadas, os insultos. Sansão, que já havia sido temido e reverenciado, agora era motivo de chacota. É nesse contexto de humilhação que acontece algo extraordinário. Sansão, reconhecendo sua fragilidade e derrota, faz algo que havia negligenciado por muito tempo. Clama a Deus. Ele ora dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Essa oração revela 2 coisas importantes. Primeiro, a consciência da própria limitação. Segundo, o reconhecimento de que sua força vinha unicamente de Deus. Sansão, que tantas vezes havia agido de forma impulsiva e confiante em si mesmo, agora dobra-se diante do Senhor em súplica. E aqui entra uma questão crucial que mantém viva nossa curiosidade. Será que Deus ouviria a oração de um homem que havia falhado tantas vezes? Sansão não era um exemplo de obediência. Sua vida foi marcada por erros, escolhas impulsivas
e paixões desordenadas. Ele havia quebrado o voto, desonrado a Deus e caído na armadilha de Dalila. Ainda assim, no momento mais escuro, sua voz se ergue em oração. E a pergunta é: Deus daria a ele uma segunda chance? A oração de Sansão não era um pedido para viver novamente como antes. Ele não pediu liberdade, não pediu riqueza, não pediu honra. Ele pediu apenas uma última oportunidade para cumprir seu propósito: derrotar os inimigos de Israel. Isso nos ensina algo profundo. O arrependimento verdadeiro não busca restaurar status ou glória pessoal, mas cumprir a vontade de Deus, ainda que seja no último instante. Sansão coloca as mãos sobre as duas colunas principais que sustentavam o templo. E ali, no meio de sua fraqueza, no ápice da sua humilhação, ele encontra a chance de fazer história mais uma vez. Milhares de filisteus estavam reunidos no templo, incluindo líderes e príncipes. Todos riam, celebravam e zombavam de Sansão. Mas ninguém percebia que naquele momento silencioso, uma força invisível estava sendo restaurada. Sansão, ora mais uma vez, que eu morra com os filisteus. E com toda a sua força renovada por Deus, ele empurra as colunas centrais. O templo começa a tremer, as pedras se deslocam, o teto desmorona sobre os presentes. Em um único ato, Sansão derrota mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Esse é o clímax que se aproxima e será detalhado no próximo bloco. Até aqui, aprendemos que a queda pode ser devastadora, mas a restauração é sempre possível. Sansão não recuperou seus olhos, não recuperou sua liberdade, mas recuperou algo infinitamente mais importante: sua dependência de Deus. Dalila o traiu, os filisteus o humilharam, mas nenhum deles pôde impedir a mão de Deus de agir no momento final. Isso nos leva a uma reflexão para nossas próprias vidas. Mesmo quando falhamos, mesmo quando somos humilhados ou ridicularizados, Deus pode nos levantar novamente para cumprir seu propósito. E se essa parte da história já mexeu com você, prepare-se. No próximo bloco, vamos mergulhar no desfecho épico da vida de Sansão. O momento em que a fraqueza se transforma em força, a derrota em vitória, e o final trágico se revela como um instrumento de redenção. Então, não perca o próximo capítulo desta jornada, porque o que vem agora é o desfecho mais impressionante de toda a história. Imagine o som ensurdecedor de milhares de vozes em festa. O templo de Dagon está lotado, com príncipes, líderes, soldados e populares. O vinho circula em taças, as músicas ecoam em cânticos de vitória e todos celebram a derrota do maior inimigo filisteu, Sansão. No meio daquele ambiente de escárnio, ele é trazido como um animal enjaulado, cego, humilhado, usado como espetáculo diante da multidão. Todos riem, todos zombam, todos acreditam que a história de Sansão terminou. Mas a pergunta que deve ecoar agora é: será realmente o fim quando Deus ainda tem algo a fazer? Sansão, guiado por um jovem servo, pede para ser colocado junto às colunas centrais que sustentavam o templo. A multidão continua, rindo, sem perceber que aquele simples pedido carregava o início de uma reviravolta. O silêncio em seu coração contrasta com o barulho ensurdecedor ao redor. Ele, que tantas vezes havia confiado em sua própria força, agora se curva diante do Senhor em súplica. Sua oração é curta, mas sincera. Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me forças só mais esta vez. Esse é o momento de maior vulnerabilidade, mas também de maior dependência. Sansão não ora como guerreiro invencível, mas como servo quebrantado. A cena ganha intensidade. Sansão se posiciona, coloca as mãos sobre as colunas, respira fundo e entrega sua vida em um último ato de fé. Ele sabe que não sairá vivo, mas entende que sua morte poderá cumprir o propósito de libertar Israel dos seus opressores. E aqui surge uma pergunta essencial:
Será possível que até no fim da vida alguém encontre a chance de cumprir o chamado que negligenciou durante anos? Com toda a força restaurada por Deus, Sansão empurra as colunas centrais. O templo começa a estremecer, pedras deslizam, o teto cede. O barulho de madeira e rocha se misturando ao grito desesperado da multidão toma conta do lugar. Em questão de segundos, a festa de vitória dos filisteus se transforma em tragédia. O templo desmorona sobre os príncipes, líderes e milhares de pessoas. A Bíblia nos diz que Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. O homem que havia sido humilhado agora se tornou instrumento de uma das maiores vitórias de Israel contra os filisteus. Esse é o clímax da história. O herói caído encontra redenção no último instante. É impossível olhar para esse final sem enxergar um paradoxo. Sansão foi derrotado pela sua fraqueza, mas foi restaurado pelo poder de Deus. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida marcada por erros, mas também a prova de que até os fracassados podem ser usados para cumprir o propósito divino. Dalila conseguiu destruir Sansão? Em certo sentido, sim. Ela foi o instrumento da sua queda. Mas no fim, ela não conseguiu destruir o plano de Deus. E essa é a lição mais poderosa. Nenhum erro humano é capaz de anular os desígnios divinos. Curiosamente, após a traição, Dalila desaparece da narrativa bíblica. Não sabemos se recebeu toda a recompensa, se foi exaltada ou se acabou esquecida pela própria gente. Sua figura desaparece como fumaça, sem glória, sem honra, apenas como lembrança da sedução e da traição. Isso nos mostra que aqueles que constroem sua vida sobre a mentira e a manipulação podem até ter vitórias momentâneas, mas não deixam legado. Dalila se perde no anonimato da história, enquanto Sansão, mesmo caído, é lembrado até hoje. Chegamos então ao ponto mais importante deste roteiro, as lições que essa história deixa para nós. A força não está apenas no físico, mas no espírito. Sansão tinha músculos imbatíveis, mas caiu porque seu coração estava vulnerável. A queda não acontece de repente. Ela é construída aos poucos, em pequenas concessões, como as que Sansão fez ao permanecer com Dalila mesmo sabendo de suas intenções. Deus nunca abandona totalmente. Mesmo no cárcere, cego e humilhado, havia esperança de restauração. O cabelo que crescia era o sinal silencioso de que Deus ainda estava presente. A redenção é possível até no fim. Sansão falhou em muitos aspectos, mas seu último ato demonstrou arrependimento e dependência de Deus. O legado não é definido pelos erros, mas pelo propósito. Dalila foi esquecida, enquanto Sansão, apesar de sua queda, é lembrado como juiz de Israel e exemplo de como Deus pode usar até os quebrados. Essa história não é apenas sobre um homem forte e uma mulher sedutora. É sobre a luta interna de cada um de nós. É sobre como nossas fraquezas podem nos afastar de Deus, mas também sobre como sua graça pode nos restaurar, mesmo quando tudo parece perdido. Sansão morreu com os filisteus, mas sua história vive como testemunho. Dalila desapareceu, mas seu nome continua sendo sinônimo de traição. E nós? Que legado queremos deixar? A grande reflexão é: seremos lembrados como instrumentos de queda ou como pessoas que, mesmo em meio a falhas, cumpriram o propósito de Deus? Se essa história falou ao seu coração, lembre-se, há muitas outras lições escondidas nas páginas da Bíblia que podem transformar nossa visão sobre a vida, sobre escolhas e sobre propósito. Continue acompanhando nossos vídeos, porque cada narrativa bíblica traz segredos poderosos para o nosso dia a dia. Não perca os próximos conteúdos, porque assim, como Sansão e Dalila, há muitas histórias que revelam como a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana.